Gravação. Como a gente falou na aula passada do romantismo brasileiro, né? Eu citei alguns exemplos no Brasil, né? O Gonçalves Dias, o Manuel Araújo e o Gonçalves de Magalhães. Aqui em Salvador, nós tínhamos alguns, né? Mas o nosso poeta maior era o Antônio Frederico de Castro Alves, né? Que ele vai nascer ali na fazenda Cabaceiras do Paraguaçu. É até um museu, para quem não conhece, visitar, ou a gente pode organizar uma visita, tá, turma? Então, essa do dia 22 eu já vou entrar em contato hoje novamente, tá? Com a EBAD para ver o que foi que houve. Né? Castro Alves, né, que é um dos nossos poetas. Né, incluindo dele várias obras, Espumas Flutuantes, Ode ao 2 de julho, né, que por sinal é amanhã, o 2 de julho. Aí eu lembrando do meu cenário de fundo, né, o caboclo e a cabocla, os símbolos do 2 de julho, parados ali em frente à Câmara dos Vereadores. Alguém já foi no desfile? Alguém já teve essa oportunidade ou curiosidade? Eu vou quase todo ano. Ah, ótimo. Eu fui ano passado. Eu nunca fui, professor. Não? Então é uma boa dica para o ano Foi, que professor. vem. Oi, tudo bom, Marcelo? Como é que tá? Sim, tudo. É uma boa dica. Quem não foi, ano que vem, né? E ao desfile do 2 de julho. Que são dois momentos. Ele sai da Lapinha e vai até a Praça Municipal, que é pela manhã, e aí pela tarde da Praça Municipal ao Campo Grande. E aí depois, se eu não lembro agora a data, que você tem a volta do caboclo e da cabocla, mas aí já é mais não é de noite, também tem festa, tem banda, então é bem interessante. Aqui, só para, né, como eu já mostrei, Castro Alves, né, Antônio Frederico de Castro Alves, ou simplesmente Castro Alves, não é? Que nasceu ali na fazenda Cabaceiros do Paraguaçu, morou em Salvador em alguns endereços, tá aí aqui alguns do que onde ele morou. O primeiro é uma casa que fica ali na Rua do Paço, e atualmente é Espaço Cultural Castro Alves, tá? O segundo é onde ele veio a falecer, que é o atualmente Colégio Ipiranga, no 2 de julho, próximo ali do Museu de Arte Sacra. E esse terceiro também foi onde ele morou, que era a antiga prefeitura, antigo Parque Solar Boa Vista, ali na Boa Vista de Brotas. Foi destruído por incêndio alguns anos atrás e está esperando alguma reforma. Só Deus sabe quando. Nossa, leva o nome da praça, que é uma escultura do Pasquale de Quirico, um escultor italiano que morou na Bahia e viveu aqui muito tempo. Ele é autor de algumas outras obras, só para citar aqui como o Cristo da Barra, ali próximo ao morro do Gato do Ipiranga. E ele foi inaugurado em 6 de julho de 23, ou seja, daqui a 3 anos ao centenário do monumento. Ele foi inaugurado, tá, como nessa terceira foto que nós estamos vendo aqui, em frente ainda das ruínas do Teatro São João. Ele tinha sido consumido por um incêndio justamente no ano de 1923. Se tinha um projeto para se construir um teatro da Independência aos moldes, ao estilo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas isso acabou não sendo efetivado. E a época também, no século XIX, das grandes exposições universais. Em resumo, essas grandes exposições elas mostravam que cada país tinha, como é o desenvolvimento de cada país, né? O que tinha de mais moderno, quais eram as novidades. Tá?
A primeira exposição foi em 1851 em Londres, né, com a construção do Palácio de Cristal. E aí vocês imaginem, até então nós tínhamos construções de pedra, de tijolo, e de repente nós temos um palácio todo em ferro e vidro. Tá? É a época também do que eu chamo da arquitetura do ferro. Tá? E os palácios de cristal, os pavilhões das feiras, as estações de trem, aí eu vou citar a nossa estação da Calçada, mesmo ela toda revestida, agora com uma fachada meio anos 30, mas tirando aquela fachada, ela tem uma fachada, sua estrutura toda de ferro, a Estação da Luz em São Paulo, o Teatro Santa Isabel, no Recife, Teatro José de Alencar, só para citar alguns, né, dessa arquitetura de ferro, que foi algo que facilitou muito a vida e também embelezou muitas praças e jardins da nossa cidade. Né? Aí o interior desse primeiro Palácio de Cristal, né, ainda na época do reinado da Rainha Vitória, a imagem dos seus corredores e com pavilhões, então tinha árvores de grandes dimensões, jardins, tudo isso coberto. Tá? Então, vocês observam estátuas, fontes, candelabros, tudo que se tinha de mais moderno na época. Tá? Como eu já falei, né? Essa arquitetura do ferro era comprada por catálogo. Você tinha as grandes empresas e, eu quero comprar um coreto, eu quero comprar um gradil para o meu jardim. Então, você tinha catálogos, você tinha empresas que representavam, então você ia lá comprar, escolhia, resumidamente falando, não é? E eles entregavam. Né? Fontes, como eu já mostrei aqui, a fonte do Terreiro de Jesus, não é? E elementos arquitetônicos dados nas casas. Aí já esse Palácio de Cristal vai ser montado em primeiro local, depois desmontado e remontado também em Londres. Sobrevive por um tempo, mas é destruído por um incêndio. O que sobra dele é demolido. Aí já é uma fotografia dele já no início do final do século XIX. Né? Tem a exposição de 1855 também no mesmo pavilhão. Aí nós vamos mostrar a exposição de 1889, que vai ser em Paris, no Campo de Marte, onde vai ser feito, né, talvez o ícone máximo da cidade, que é um dos ícones de Paris, que é a Torre Eiffel. Não é? Ela foi inaugurada, né, em 1889, como eu já falei, né, ela foi feita para ser temporária. Mas ela foi ficando, e hoje ninguém consegue passar ali e não ver a Torre Eiffel. Ela foi projetada pelo Gustave Eiffel, tá? Mesmo nome, autor e obra. Né? E aqui algumas imagens dela nessa exposição, cercada ainda pelos pavilhões. Ela servia como porta de acesso. Era o acesso dessa exposição. E Paris, nessa época, já tinha passado por uma sua grande reforma, que era feita encabeçada pelo Barão de Haussmann, que é essa Paris que nós conhecemos hoje, né? Uma Paris já de meados do século XIX, dos seus grandes boulevards, grandes jardins, largas avenidas. Essa reforma tinha um cunho de trazer modernidade, mas também um cunho de uma estratégia militar, né? De se evitar barricadas. Vide aí as outras revoluções que antecederam. Tá? E logo após a Guerra Franco-Prussiana, é o que a gente conhece como, na história, como Belle Époque. Né? Então, essa Belle Époque europeia, ela vai até início da Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque brasileira, vamos chamar assim, ela vai até a semana de 22. Então, aqui alguns exemplos dessa exposição universal, onde o Brasil participou, não é? Ainda como Império do Brasil. A República só vai chegar em novembro. E essa imagem nós temos uma das
uma das partes da torre, e ao fundo o pavilhão brasileiro. No interior do pavilhão, vocês observam tudo, o Brasil inteiro representado aqui dentro. Né? Todas as suas como é que eu vou dizer, né? Suas veias comerciais, né? Borracha, açúcar, café, então, e que transmite esse espírito da época, ou seja, toda pavilhão feito em ferro, e que era uma arquitetura desmontável. Você podia montar em Paris e montar em outro lugar novamente. Né? Um outro palácio nosso em Petrópolis, que é o Palácio de Cristal, tá? Que foi inspirado no Palácio de Cristal em Londres, o de 1805, mais ou menos de 1850, que foi a primeira exposição, que ele foi um presente do Conde de para a Princesa Isabel. Tá? Em Petrópolis hoje é um parque aberto ao público. E aí, dando um salto maior, nós vamos para a exposição de 1822, né? A exposição nacional no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nessa época, ainda era a capital do Brasil. Só vai perder esse posto para Brasília nos anos 60. Tá? E em 22 vai ser organizada a exposição do centenário da independência, que nós vamos comemorar em 2022, né? O 7 de setembro, e o bicentenário do 2 de julho em 2 de julho de 2023. Tá? Perdão pelas confusões. E todo esse pavilhão com destaque para esse primeiro aqui, que era o pavilhão da Bahia. Cada estado tinha o seu pavilhão, e esse era o da Bahia, que refletia muito esse espírito da Belle Époque, né? Arquitetonicamente falando, é o ecletismo, né? Aquela junção de vários estilos arquitetônicos que por muito tempo no Brasil foi, após passar o período, né, foi um estilo considerado por muitos estilo feio, um estilo grotesco, e aí grotesco não lembrando da pintura grotesca que remota a pintura de Pompeia. O grotesco aqui era um grotesco de algo feio, fora de moda, sabe? Cheio de ornamentos. Foi chamado popularmente de arquitetura bolo de noiva, por conter esses excessos. E aí, né, indo ainda para o 19, alguns dos pintores, William Bouguereau, se a pronúncia é essa, né? Como eu falei, essa pintura romântica ela vai retratar muito a realidade. Né? O que se acontecia? Nós ainda não, a fotografia começa a ter seu surgimento em meados do 19, mas a pintura ainda domina o cenário. Né? Você tinha as escolas de belas artes, como eu já falei aqui, né? E as aulas de pintura. Então, você tinha, como nessa imagem aqui, a aula com modelos vivos. Né? O professor contratava modelos para pousar, para poder, mediante algumas poses, para poder as pessoas se retratarem. Tá? E muitas das obras que nós vemos hoje eram feitas por pessoas que pousavam. Você não tinha um retrato. Não é? Então, você encomendava lá o seu retrato e você ia pousar para o artista. Não é? O que demandava horas e horas e horas um desenho. E a época também dos vários estilos. Nós vamos ter o romantismo, tá, o realismo, como já falamos na aula passada, o impressionismo, o expressionismo. Tá? São vários estilos no mesmo século. Tá? Então, aqui um para citar, que é o impressionismo, que tem esse nome por conta desse quadro, né? Impressão Nascer do Sol, do Claude Monet, que é essa pintura meio esfumaçada, vamos dizer assim, sem aqueles contornos que a gente está acostumado, tipo da pintura romântica ou da pintura realista, né? Que você vê todo o cenário.
os Jardins de Monet, próximo a Paris. Ele compra uma propriedade, então ele retrata muito esses jardins. Então aqui é uma imagem desse, que hoje é um parque museu, se eu não me engano. Alguém conhece? Já foi? Os famosos Jardins de Monet com a ponte japonesa, que ele retrata muito bem as neofás, que são essas plantas aquáticas, que você já deve ter visto também em paisagismo. Eu falei, 1904, já passamos do século XIX. Imagem da residência, né? E algumas obras. Moça, Senhora com a Sombrinha, Campo de Papoulas, Madame Monet trajando um kimono, né? Então essa questão do gosto pelo orientalismo, né? Pelo que vinha da China, Índia, Japão. Mulher no Jardim, as banhistas, que esse quadro que o Manet também vai fazer semelhante. Não, perdão, Renoir. E é porque você tem Claude Monet e você tem o Manet também. São dois pintores diferentes. Mas, por conta da pronúncia, a gente acaba, às vezes, confundindo. Né? Aí tem o Renoir, os guarda-chuvas. Tá? E assim, tem alguém que tá com o áudio aberto aí. Né? Será que é? Tem alguém com o áudio aberto aí. E aí, assim, turma, Tem um chasso, não? como é que se comprava essas obras? Né? Os grandes salões de belas artes que se tinham na época. A Salvador também teve esses salões. Então, Paris era o grande... Floriano também não é assim. Tem alguém com o salão aberto. Ou com o áudio aberto. Então, essas pinturas eram compradas na mão do próprio artista, na época, não é? Ou nas grandes exposições, nos salões de belas artes, né? Que obras eram premiadas. Tá? Muitos dos nossos pintores aqui de Salvador, por exemplo, os Lopes Rodrigues, eles participaram dessas exposições, né? Incluindo com quadros premiados. Nós vamos ver esses quadros no Museu de Arte da Bahia. Tá? E aí, com o passar do tempo, esses quadros vão mudando de proprietários, né? Chegam aos museus por meio de compras, de doações, né? De permutas, de comodatos, que é um empréstimo a longo prazo. Né? E um museu do impressionismo é o Museu d'Orsay, em Paris, que é uma antiga estação férrea. Depois vocês procurem lá no Google. Né? O Baile do Moulin Galette, ou seja, é uma pintura de cena, como se fosse uma fotografia. Não vai ter mais aquela preocupação de você centralizar a cena, sabe? De colocar o personagem principal, né? Vamos dar como exemplo aqui, que é o casal dançando. Então, se fosse uma pintura mais acadêmica ou do início, então ela estaria no centro da tela, toda, né, com aquele estilo ainda, quase imitando um retrato. E aqui não. Então aqui é uma cena, como se ele tivesse pegado uma câmera fotográfica e capturado a cena e depois pintado. Né? Renoir, né? Então, dois momentos, Renoir em 62 e Renoir em 90. Os burgueses de Calais. Renoir, ele né? Imagine que na época a gente estava acostumado a um tipo de escultura mais acadêmica, vamos chamar assim, né? Estilo Canova. E aí você tem Rodin, que muda completamente. Claro que no início ele foi rejeitado, né? Incluído, ele foi acusado até de
sobremolde, de moldar a obra dele no corpo humano. Então, por isso que algumas obras dele já têm um deformamento de algumas partes do corpo, né? Os burgueses de Calá, eles incluem esse grupo escultórico, ele aparece em uma das cenas do filme Caçadores de Obras-Primas, dentro do pátio interno do castelo de Neuschwanstein. Tá? Quem viu o filme ou quem já ouviu falar nesse castelo. Essa é a primeira obra do Rodin, é O Homem com o Nariz Quebrado. E essa é uma das obras mais conhecidas dele, que é A Porta do Inferno. Dessa Porta do Inferno, não é? 3 obras vão ganhar, que eu chamo de vida própria, né? Que é O Pensador, As Três Sombras e O Beijo. Né? As obras de Rodin, aí vocês podem se perguntar, eu já deve ter, professor, mas eu vi Rodin, aqui em Salvador tem obras de Rodin, né, no Palacete das Artes. Você tem obras de Rodin, por exemplo, você tem um pensador do Rodin no Recife, no Instituto Brennand. Não é? Essas obras, elas tinham moldes, né? Então, eram feitas tantas, vamos dizer assim, tantas cópias do pensador, né? Então, você vai ver muitas vezes, tipo assim, uma obra assinatura, quase sempre como A. Rodin, não é? E embaixo 3/50, tá? Significa que aquela escultura é a terceira de uma série de 50, tá? Ou é a quinta escultura de uma série de 10. E aí acabou essa série, você não faz mais cópias. Tá? Porque aí você tem um método da cera perdida e vários outros métodos para essa fundição em bronze. Né? Que Rodin fazia a obra, esculpia em gesso, depois passava para o bronze. Professor, O Pensador, O Beijo e qual é o outro nome? As Três Sombras, que é essa do meio. Tá. Que é Tá, obrigada. aqui na porta, né, a gente vê logo, muito evidente, o Pensador, As Três Sombras, e eu não consegui localizar, eu perdi a localização do Beijo. Né? E aí, como eu falei, né, é a época da Belle Époque, a bela época que vamos chamar assim, né? Então, isso vai se refletir muito bem nas principais cidades, então Rio de Janeiro, que é a capital, Belém do Pará, Manaus, Salvador, não é? Dentro da Bahia nós vamos ter ali as cidades do interior, como Ilhéus, não é? Itabuna, Lençóis, todas essas cidades vão tentar refletir esse espírito, o que se chamou de Belle, né? De Belle Époque, que no fim, assim, vamos fazer uma comparação, que todas as cidades meio que queriam ser Paris. Tá? Então, por exemplo, essa aqui é a Avenida Central, no Rio de Janeiro. Lembra Rio de Janeiro? Tem 10 minutos. Não é? Então, se eu disser aqui para vocês que não é, a única evidência que é uma cidade, vamos dizer assim, de língua latina é o Teatro Municipal. Né? Está escrito ali ainda com a grafia antiga com TH. Mas essa é a Avenida Rio Branco, que é assim hoje. O Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional está um pouco para cá. Esse ao lado é o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Toda essa Avenida Rio Branco construída nesse estilo eclético. Essa nova arquitetura, que depois, né, com as mudanças, né, as evoluções, muitas dessas construções vão ser demolidas ou vão ser reconstruídas, tá? Como nós vamos ver nessa segunda foto aqui, né? Muito dessa Avenida Rio Branco de 1905
existe apenas poucos edifícios. A maioria já deu lugar a arranha-céus, que aí a gente chama de um estilo internacional, né? Que é essa arquitetura de vidro, né? Um primeiro momento, que é a arquitetura modernista, lá para os idos de 1950, 60, e depois esse estilo internacional dos grandes arranha-céus. A mesma coisa aconteceu na Avenida Paulista. E aí, quem tiver curiosidade, depois procura a Avenida Paulista. No início do século XX, só existiam casas. Com a especulação imobiliária, então os palacetes vão sendo demolidos e vão dar lugar a edifícios. Então, se você olha a Paulista hoje, e você pega uma imagem dela no início do século XX, você olha, é a mesma, foi uma mudança muito radical. Se eu não me engano, sobreviveram 5 palacetes, né? Um deles é a Casa das Rosas, que hoje é um espaço cultural. E aqui nós temos, dentro dessa foto, vários estilos arquitetônicos, né? O ecletismo, o modernismo, o art déco e o estilo internacional. Aqui uma outra imagem da Rio Branco. E essa bela época em Salvador, né, que eu vou chamar assim, Salvador também passa por essas reformas todas, que vão trazer essa modernidade que se queria na época, né, a um custo, né, a vários custos, não foi uma modernidade, digamos assim, barata, né? Mas aqui eu só vou falar um pouco mesmo do aspecto arquitetônico e urbanístico do que aconteceu. Então, aqui nós temos o Corredor da Vitória, 2 imagens. E observe que essa imagem maior, em preto e branco, nós vemos ainda aqui a antiga casa da família Costa Pinto, né? De Carlos e Macaé da Costa Pinto, que depois ela vai ser demolida para dar lugar ao atual museu. É a atual casa que vai ser construída lá nos idos de 1940, final de 40 para 50. Né? Essa casa é construída no estilo neocolonial americano e ela nunca foi habitada, porque o Carlos Costa Pinto falece no meio da construção e Dona Margarida não habita. Tá? Em frente a essa casa aqui, nós vemos essa mangueira mais que centenária. Tá? Ela já existia antes da abertura da Avenida 7. Ela está ali entre os muros do Solar Cunha Guedes. Tá? Acho que alguém mandou um vídeo desse lá no grupo, que mostra alguns locais de Salvador. Cunha Guedes, que foi inicialmente sede de um clube carnavalesco, que é o Fantoche da Euterpe, que atualmente tem sua sede no 2 de julho. Depois passa a ser moradia e hoje é um cerimonial. Foi um método que a família encontrou de continuar preservando a casa. Que era uma casa que traz esse espírito, né, do novo, do que se tinha de moderno na época, né, da arquitetura do ferro, do vidro, de você importar materiais. Tá? É também conhecida como a Casa dos Dois Leões, porque na sua escadaria principal tem 2 leões em ferro fundido. E o terceiro aqui em cima, que seria o primeiro, é o nosso Museu Rodin, ou antigo palacete do comendador Bernardo Martins Catarino, né? Que é um projeto do italiano Rossi Battista. Ele foi um arquiteto italiano que fez alguns projetos aqui em Salvador, tá? Dois ou 3 para o próprio comendador. Próximo ali também no Canela, nós vamos ter onde hoje é a Escola de Teatro da UFBA, era uma das propriedades da família Catarino, é um projeto do Rossi Battista. E no muro do palacete, nós ainda encontramos o que a gente chama de selo, né? Então, você tem lá Rossi Battista, arquiteto e construtor. Né? Então,
Uma obra também dele é a Casa da Águia, ali na subida da ladeira da montanha. A última casa da montanha, já encostada na colina, a Casa da Águia é a casa do lado, que foi Casa Cor alguns anos atrás. Então, aqui a Casa Palacete Catarina em 2 momentos, e no terceiro já como palacete. Ao fundo, aqui nós vemos um edifício construído dentro da área do palacete. Então, quem conhece ali vai ver do lado tem uma entrada que vai dar nesse edifício. A mesma situação do Museu Costa Pinto. Ao fundo, você tem um prédio. Algumas casas no Corredor da Vitória, para se preservarem, adotaram ainda bem que adotaram essa preservação, né? Você deixar a casa e usar apenas o terreno de fundo, né? Temos o exemplo do Museu Costa Pinto, do Rodin. Eu estou citando instituições, tá? Que continuam como instituições, mas você também tem âmbitos privados, por exemplo, como o edifício o Victoria Tower, que é uma casa estilo Casa Branca nos Estados Unidos, mas é uma casa de concreto armado, que é a área social do condomínio. Você tem o edifício Margarida Costa Pinto também, que o edifício virou área social, que foi o antigo Colégio Sofia Costa Pinto. Alguém aqui já conhece o Palacete? Antigo Rodan Eu Bahia? conheço, professor. Ah, Eu já fui no Palácio das Artes. é um espaço belíssimo aqui em Salvador. Não é? É uma casa que eu fico encantado e eles preservaram, que ela foi preservada, porque imagine que essa região da Vitória e da Graça, o que tinha de casas desse naipe, não é, que foram postas abaixo para a construção de prédios, não é, ou de caixas, vamos dizer assim, né? Recentemente na Vitória, 2 prédios foram demolidos ali próximos ao McDonald's e a Doce Sonhos. 2 casas praticamente nesse estilo. Aí que uma virou um prédio, uma outra virou uma caixa de concreto, vamos chamar assim, né? Rodrigo, ali já foi Secretaria de Educação também, né? Isso, exatamente, né? E na época da Secretaria de Educação, quem conhece a casa por dentro vê que ela é toda cheia de pintura, de afrescos, murais, não é? Na época da Secretaria de Educação, isso estava tudo pintado de branco. Tudo isso foi restaurado para devolver a casa ao seu esplendor quando construído pelo comendador, não é? Então, reflete o estilo da época. Observe que é uma casa de praticamente 4 pavimentos. Aí eu estou contando esse pavimento térreo e o sótão, que tem uma galeria de arte também. Tá, turma? Eu fui avisado que eu só tenho 1 minuto, eu vou gerar um segundo convite e a gente volta para continuar. Tá? Tá bom, professor. E aí, antes de cá, então reparem que como eu já falei, né, estilo eclético. Então ela traz vários estilos arquitetônicos, né? Traz barroco, rococó, neoclássico, então tudo isso diluído, que para mim é um encantamento, esse tipo de